Fala pessoal, tudo bem? Professor Danilo aqui na área do Ciência Descomplicada. Um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Fazia um tempo que eu não aparecia por cá, mas voltamos e com uma novidade muito boa que está todo mundo falando, que é o tal do Chat GPT. Vamos saber o que é isso e principalmente como nós podemos utilizar essa ferramenta na escrita científica. Pois bem, muito se tem falado nos últimos meses, especialmente, sobre uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada ChatGPT, tá? Que é basicamente uma ferramenta de inteligência artificial, ainda parece que está em fase de desenvolvimento. Né? Agora há pouco, quando eu fui gravar esse vídeo para vocês, a ferramenta estava com um pouco de instabilidade, que é algo como qualquer ferramenta tecnológica pode apresentar algumas instabilidades, alguns erros, apesar de ser relativamente novo. Algumas especialistas até dizem que não é uma ferramenta nova, mas começou-se a falar muito agora. Então, esse chat GPT ele tem sido muito usado, por exemplo, no marketing digital, para escrever basicamente alguns tipos de texto. E eu imaginei aqui com meus botões, como é que nós podemos utilizar essa nova ferramenta de inteligência artificial na escrita científica? Ou seja, na escrita de artigo científico, TCC, monografia, dissertação, tese. Como é que ele pode nos ajudar com ideias, com novas sugestões? Então eu vou mostrar essa ferramenta para vocês e como é que vocês podem utilizar a seu favor na questão da escrita científica. Primeiro, apresentando a ferramenta aqui para vocês, ela é gratuita, ela é uma ferramenta, eu já fiz alguns testes aqui, muito boa, tá? Apesar de, como eu disse, às vezes apresentar algumas instabilidades, precisar ser iniciada, precisar de um F5 às vezes, mas é uma ferramenta muito boa que promete revolucionar muita coisa do que nós conhecemos. Então, assim, esse chat GPT é basicamente um chat que você utiliza, é como se fosse uma bola de cristal. Aqui você pode fazer algumas perguntas, basicamente a inteligência artificial, ela consegue lhe responder. Tá bom, Danilo, a inteligência artificial, mas como é que isso pode me ajudar na escrita científica? Olha só que interessante. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em escolher o tema, né, do seu trabalho, do seu artigo, do seu TCC, da sua monografia. Então, às vezes, você pode utilizar até para isso. É uma ferramenta gratuita, você pode fazer um cadastro bem simples. Eu não vou passar pelo cadastro para a gente não perder um pouco de tempo, mas é um cadastro simples, informações básicas, basicamente e-mail. E aí a ferramenta funciona basicamente como um chat, como se você estivesse conversando com alguém, né, via WhatsApp, alguma rede social. Mas é basicamente um chat e a inteligência artificial ele responde às perguntas que você fez. Então é por isso que eu apelidei aqui de bola de cristal, mas é muito interessante. Olha só, imagine que eu vou fazer um TCC, sei lá, na área de nutrição. E eu não sei bem o que pesquisar, eu quero umas ideias. Então, eu poderia colocar aqui assim, ó, 3 temas de TCC para nutrição. Vou colocar assim, bem simples, né? Como você colocaria aí na sua casa. Como se estivesse fazendo uma busca. Então eu vou dar um Enter. Então eu coloquei assim, ó, 3 temas de TCC e ele já me responde. 1. Alimentação saudável e prevenção de doenças crônicas. Influência da nutrição na saúde mental e bem-estar. A importância na diversificação alimentar na infância. Olha só que interessante. Então eu só fiz uma pergunta. Me deu 3 temas aí, né, de TCC para nutrição. Então ela me deu 3 temas. Poderia ter solicitado 10, 20, né, por exemplo. Ah, Danilo, eu quero escrever algo aí, eu quero pesquisar, eu quero. Como é que eu posso iniciar, por exemplo, meu TCC? Será que essa ferramenta consegue? Aqui no canal a gente tem diversas aulas, né, dizendo como é que você pode iniciar o passo a passo. Mas como é que eu posso iniciar meu TCC? Então eu posso colocar assim, sei lá, como iniciar a escrita do TCC. Vou fazer uma pergunta assim com ponto de interrogação, né? Eu nunca fiz esse teste aqui, essas perguntas, fazer pela primeira vez para ver o que é que ele me responde. Então assim, como iniciar a escrita do TCC? Né, vamos ver. Olha só, foi rápido aí. Escolha o tema, faça uma revisão bibliográfica, pesquise em fontes confiáveis. Olha só que interessante, pessoal. Elabore um plano de trabalho, estabeleça objetivos,
Defina a estrutura do TCC, inclui introdução, revisão, metodologia, resultados. Olha só que legal. Escreva o TCC, siga o plano de trabalho. Olha só que legal, pessoal. Deu 5 dicas aí muito importantes, né? Eu tenho um curso, por exemplo, aqui, que é como escrever um artigo em 10 dias. Será que ele me diz isso? Será que é possível? Como escrever um artigo científico em 10 dias? Como escrever um artigo científico em 10 dias? Olha só, escolha um tema e tenha relevância científica, faça uma revisão, tá dando umas dicas bem parecidas aí, elabora um plano de trabalho. Será que vai me dizer a mesma coisa? Ou tem mais dicas? Defina a estrutura. Escreva o rascunho. Siga um plano de trabalho. Revise o rascunho. Verifique se está claro. Refaça o rascunho e corrija melhor o rascunho. Olha só. Escreva a versão final. Finalize o artigo com clareza, objetividade. Submeta o artigo. Verifique se o artigo atende às normas. Aguarde a visão dos pares. Olha só, pessoal, que legal. Então, deu 10 dicas aí de como escrever um artigo científico em 10 dias. Olha só como é que essa ferramenta funciona, né? Então, por exemplo, hoje eu dei uma palestra, né, falando sobre inteligência emocional. Será que se eu perguntar para a ferramenta, ela sabe o que é isso? O que é inteligência emocional? Precisa escrever certo também. O que é inteligência emocional? Aí ele vai me dizer, inteligência emocional é a capacidade de compreender e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros. Então ele vai me dar, olha só que interessante, pessoal, essa ferramenta. Ela trouxe aí uma definição bastante objetiva. É como se você estivesse pesquisando no Google, mas ao mesmo tempo é como se você estivesse perguntando a alguém, né, no WhatsApp. Se eu disser assim, ó, uma pergunta que hoje me fizeram, né, na palestra que eu dei, disseram assim, como posso desenvolver minha inteligência emocional? Será que ele consegue me responder isso? Como posso desenvolver? Olha só que legal, pessoal. Pratique a autoconsciência, aprenda a regulamentar as emoções, legal. Relaxamento e respiração. Desenvolva a empatia, bacana. Né? Justamente isso. Pratique a comunicação assertiva, aprenda a expressar suas emoções, aprender a lidar com os conflitos, legal. Cultivar relações positivas, também amigos, colegas, familiares, enfrentar medos e inseguranças, né? Legal também, aceitar as emoções negativas, né? Então ele está dando outra dica, olha só, 8 dicas, né? Eu perguntei como posso desenvolver minha inteligência emocional. Então olha só que legal, pessoal, essa ferramenta. Então ela consegue, é uma inteligência artificial que é como se você estivesse conversando com alguém, ela vai lhe dando algumas respostas. Claro, você tem que utilizar isso a seu favor. Por quê? Essa ferramenta, pessoal, ela é capaz, por exemplo, de escrever um livro. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, escreva um artigo de 10 laudas sobre obesidade infantil. Não sei se vai dar certo. Eu dei esse comando. Escreva um artigo de 10 laudas sobre obesidade infantil. Vamos dar um enter. Ver se ela é capaz. Ele começou. Olha só que legal, pessoal. Deu um título. Olha o título do artigo. Obesidade infantil é uma crise global em crescimento. Olha só que legal, pessoal. Fazendo citações aí, né, da Organização Mundial de Saúde, definindo o que é obesidade infantil. É causado por uma combinação de fatores. E aí, eu não vou esperar aqui, mas olha só que legal. Muito provavelmente ele vai escrever essas 10 laudas que eu pedi. Né? É claro que tudo tem uma limitação. Talvez se eu colocar aqui para escrever um artigo de 80 laudas, 100 laudas, né? uma dissertação, uma tese, não vai rolar. Mas olha só que legal, ele está escrevendo. Né? Já tem relatos do pessoal escrever um livro infantil com essa ferramenta. Então, assim, muito legal, pessoal, essa ferramenta muito legal. Então, assim, ainda está em fase, me parece que de teste, de desenvolvimento, mas que pode ajudar bastante a sua escrita científica, a gerar ideias, a gerar novos parágrafos do seu artigo. Então, olha só que legal, muito bom, é uma ferramenta inovadora e que tem, o pessoal está falando muito aí, o pessoal está utilizando bastante no marketing digital. Olha só que enquanto eu estou falando aqui com vocês, né, em poucos segundos ele escreveu vários parágrafos aí sobre a obesidade infantil. Né? Ele parou aqui, não escreveu aqui 10 laudas,
né? Parece que escreveu alguns parágrafos, como eu disse. Será que eu tivesse colocado páginas, né? Ele teria continuado? Então, assim, é uma ferramenta, como eu disse, ainda em desenvolvimento. Mas olha só o que ela é capaz de fazer, pessoal. Se eu perguntasse aqui, vamos perguntar algo reflexivo: como superar minhas limitações? Como superar minhas limitações? Será que olha só que legal, para superar suas limitações é importante identificar seus pontos fracos, estabelecer metas realistas, praticar autocompaixão, não se culpar pelas limitações, é legal, buscar apoio, conversar com amigos. Olha só que legal, pessoal. Então, assim, claro, estou demonstrando aqui essa ferramenta para vocês, mas eu acho que já deu para perceber o potencial que ela tem para ajudar vocês na escrita desses artigos científicos e na escrita de uma maneira geral de artigos, de TCC, ter novas ideias para escrever. Então é muito legal. Olha só, ainda botou um lembrete aí: superar as limitações pode ser um processo de longo prazo, mas com dedicação e persistência você pode alcançar suas metas e se tornar a melhor versão de si mesmo. Olha só, então essa é justamente a mensagem que eu trago e deixo para vocês. Então, assim, Chat GPT, nova ferramenta de inteligência artificial. Aguarde que em breve eu vou fazer novos vídeos sobre essa ferramenta e como nós podemos explorar ela um pouco mais, combinada aí com outros recursos na escrita científica. Um forte abraço do professor Danilo, do Ciência Descomplicada, e até mais.